Saudações pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para o nosso primeiro episódio de Cripto Conversas. Viva! Este episódio não é bem o nosso primeiro, é o primeiro em português, porque nós já tínhamos um podcast em inglês que já estávamos a fazer há 4 semanas, chamado Guys Talk Crypto, em que nós falávamos um pouco sobre o mercado, as oportunidades de investimento da semana, as notícias, e nós agora, como estamos com o mercado português e como há cada vez mais pessoas interessadas em cripto em Portugal, nós decidimos passar o podcast para português. Sem dúvida. Para dar um bocado de contexto, nós tínhamos este podcastzinho chamado Guys Talk Crypto, como o Vi tinha dito já, que normalmente já tinha uma espécie de estrutura, que é basicamente a mesma que vamos seguir aqui. Para quem quiser, se estiver interessado, pode sempre ouvir-os em inglês. São muito parecidos, a única diferença é mesmo a língua em que falamos. E nós achámos que era melhor começar a fazer conteúdo em português, porque de facto é uma coisa que praticamente não existe. E sendo uma área que está a crescer imenso, as cryptocurrencies, acho que é importante também ir informando as pessoas, e acho que é um bocado a nossa responsabilidade enquanto pessoas que estão a par, ou pelo menos tentam estar a par destes desenvolvimentos, todas as semanas fazer aqui este podcast em que normalmente nós falamos das notícias principais da semana, depois falamos assim de umas coisas mais engraçadas. Tentamos sempre dar uma espécie de conselhos ou de falar de algumas oportunidades, a nosso ver, pelo menos interessantes no mercado das cryptocurrencies. Normalmente também falamos sempre de uma cripto em específico. Nós temos todas as semanas uma diferente, que é o Crypto Spotlight, em que nós basicamente pegamos numa cryptocurrency que gostamos muito, que achamos que é um projeto interessante, e falamos sobre ela, fazemos uma espécie de review, ou pronto, estamos as pessoas a conhecer o projeto. E no final, assim, uma coisa mais contraída, em que normalmente escolhemos a shitcoin da week, e acreditem que há por aí muitas shitcoins mesmo. Sim, o que não falta aí é shitcoins. E basicamente, pronto, ficámos aqui a usar um bocadinho com os sites inacabados e com as tentativas óbvias de scam que eles fazem às pessoas, mas pronto, nada especial. E este é o nosso episódio piloto de Cripto Conversa, ou seja, em português. Espero que vocês gostem e espero que seja útil, principalmente para as pessoas portuguesas. Porque acho que, como já disse antes, eu vejo imensa gente que de repente aparece a perguntar se Dogecoin é um bom investimento, e eu fico a perguntar-me onde é que eles foram ouvir isso. E há o grupo do Facebook Bitcoin Portugal, cá há de tudo. Desse género, e então pronto, estamos a tentar fazer a nossa parte. Isto também, obviamente, são a maioria das coisas que falamos aqui, está muito relacionada com a nossa opinião, mas acho que é bom para as pessoas, mesmo que tenham uma opinião diferente, ficam sempre informadas, pelo menos. Certo. Então, nós queríamos começar por as notícias da semana, as notícias principais da semana, em que a primeira é o facto da Bitcoin continuar a subir imenso. Aquela especulação toda, ou pseudo-especulação, que aconteceu há 2 semanas, em que a Bitcoin, não, há uma semana, em que a Bitcoin conseguiu chegar aos 10k, quando nós achámos que ia haver alguma resistência, mas depois subiu e agora está nos 11k, o que é fantástico. E há imensas pessoas fora do mundo da Bitcoin que estão a começar a ouvir falar de Bitcoin e a investir. Isso está a fazer com que a Bitcoin suba o valor, tal como na semana passada. É assim, nós há 2 semanas para a semana passada vimos um crescimento de quase 3 ou 4k, portanto esta semana dizer que está perto dos 12k dólares, já apesar de ter crescido, obviamente não foi assim um crescimento tão grande como tem sido. Sim, exato. Parece estar a estabilizar à volta dos 11, 12k, o que é muito bom, e de facto esta semana foi mais uma semana das altcoins. Mas de facto continua o rally, continua este mercado muito, muito bullish, é uma coisa fantástica. O market cap total continua a aumentar. Na última vez que fizemos, tinha sido uma altura em que tinha havido uma quebra dos 335 bilhões de dólares, aliás, para os 300, julgo que na altura. E agora, de facto, isto tem claramente
Isto tem claramente a ver com o facto de haver cada vez mais mídia a falar sobre as cripto e cada vez mais pessoas a estarem interessadas. Assim, eu ultimamente, eu acho que os 10 mil foi mesmo um marco muito importante, porque como é um número assim grande, psicologicamente as pessoas veem aquele número e pensam, ok, isto aqui agora é uma coisa séria. E não só isso, como se os mídias já se sentiam cada vez mais forçados a falar deste fenómeno, que é Bitcoin, desta vez, opá, falam cada vez mais. E eu vi imensas pessoas que vieram falar comigo pessoalmente, que eu ofereci-me para as ajudar, assim, de forma muito casual, e elas não estavam nada à espera, até que elas, tipo, chegassem à frente e de facto pedissem ajuda, e tipo, pessoas que eu basicamente tive a explicar-lhes, mas assim, a um nível muito básico, como é que funcionava, e quais eram as vantagens, quais eram as desvantagens, quais eram os riscos, etc. Assim, uma espécie de introdução. E eu estou a ver muitas pessoas que eu não fazia a mínima ideia que se podiam interessar nisto sequer, e de repente vejo um post no Facebook ou uma coisa do género, e de facto é muito interessante. Sim, sim. Ahm, e sobre outra cena fantástica que aconteceu esta semana, que foi IOTA. O que é que tens a dizer Pá, sobre isso? nós já tínhamos, nós estamos a falar do IOTA desde que a coisa começou. Yeah, e mesmo, tipo, se as pessoas tivessem ouvido o nosso podcast, like, há 3 semanas atrás, as pessoas tinham ganho returns, tipo, em Epá, eu sinto 400%. muito bem, Like, por duas razões. Obviamente a primeira é porque tenho uma mochila cheia de IOTA, que comprei a um preço bastante baixo, mas a segunda é porque eu sempre falei de IOTA, sempre falei bem de IOTA, sempre gostei muito da empresa, muita tecnologia. Pá, era das cryptocurrencies para além de Ethereum e de Bitcoin que eu achava que a longo termo ia ser mesmo uma coisa incrível. Só que durante alguns meses que eu estive ali, sempre a falar daquilo e sempre a comprar, aquela merda estava tipo sempre a descer. E epá, uma altura em que eu comecei a ficar tipo, opá, eu gosto muito deste projeto, mas isto só yeah, desce. yeah, Até que yeah, cheguei à altura eu em que sentia. aquilo estava a 31 centos e disse, ok, isto daqui mais para baixo não desce. E pronto, foi a melhor altura para comprar mesmo, porque epá, neste momento está no top 4. Não há assim nada especial a dizer para além disso. O crescimento foi ridículo. Ah, Acho que foi a primeira moeda que eu fiz sim, isto tem muito a ver com o facto de, há cerca de 2 semanas atrás, eles terem tornado uma fundação. Ou seja, eles podem fazer parcerias mais facilmente com outras empresas. E como o IoT é muito baseado no IoT, o Internet of Things, eles, as parcerias com empresas são quase que necessárias. E o facto de eles passarem a ser uma fundação foi tipo o trigger um, para o preço subir tanto. E agora, quanto mais sobe, mais pessoas a investirem, mais pessoas sabem do Sim, projeto. não só é. Eu acho que o Trigger, para além desse, um dos maiores triggers também foi exatamente aquela parceria que eles fizeram com a Microsoft, que eles agora vão começar a trabalhar Certo. numa espécie de marketplace para IoT. Vai ser o primeiro do mundo, vai trabalhar com criptomoedas também. Ah, epá, e foi uma parceria a sério, não é uma parceria de género. Pronto, as que estão a ver, eles vão literalmente trabalhar num projeto juntos. E eu acho que isso foi um impulsionador muito grande, porque a Microsoft é uma empresa de renome, sem Certo. dúvida, na área da tecnologia e na área de Sim, software. exato. E pá, eu acho que agora o que está a começar a ver é muito FOMO, é pessoal que vê o preço a crescer, pensa que isto vai ser a próxima Bitcoin, e basicamente está a saber o que se viu no Ethereum no ano passado, em que houve aqui uma espécie de medo de perder. Para quem não está a par, FOMO significa Fear of Missing Out, ou seja, um medo de escapar a próxima Bitcoin, e estão as pessoas, pelo medo de ficarem de fora, investiam naquilo. E eu acho que o que está a acontecer agora, pá, pelo menos está a parecer que é isso. E se de facto isso acontecer, eu acho que o preço ainda vai aumentar muito mais. O que é ridículo, porque isto nas últimas 2 ou 3 semanas teve um increase de quase 1000%. Pois, é que é assim, é difícil para mim dizer que isto vai aumentar mais, não é? Porque Pois, ah, é assim, isto aumentou 400% ou whatever. Agora, é possível, é. E isso, não há razão nenhuma que faça com que isto não aumente mais. Só que eu não investiria atualmente. é assim, eu também tinha um bocado de pé atrás. Caso houvesse uma espécie de quebra agora, uma correção pequena, sem dúvida que Sim, sim, comprava sim. sem pensar duas vezes. Agora, com o preço sempre a aumentar,
é um bocado mais arriscado, é que estamos a comprar num all-time high, really. Pois. E é possível haver uma quebra, aliás, é muito normal Sim, haver uma quebra. eu julgo que vai haver uma Não se correção. sabe como, mas isto vai corrigir, de certeza absoluta. Agora, quando? Não Sim, se sabe, não é? O e problema é quanto mesmo é que esse. vai crescer antes da correção acontecer também, portanto, não é? É que se crescer para 20 dólares, Pois uma é, correção não significa assim tanto. Mas true. pronto. Noutras notícias que podemos considerar relativamente grandes é que a Coinbase. Temos duas notícias acerca da Coinbase. A Coinbase é provavelmente a maior carteira do mundo. É uma espécie de. Onde o pessoal novo basicamente todo compra Bitcoin e Ethereum, etc. Mas principalmente Bitcoin. Porque eles basicamente têm a carteira mais user-friendly. É uma coisa mesmo muito fácil de usar. Nós na semana passada falámos que a aplicação deles estava trending na App Store. Aliás, acho que chegou a estar no top 10 de aplicações E da semana, que é continua. uma coisa ridícula de pensar. Sim, nos Estados Sim, Unidos. acima de Yeah. aplicações como Netflix e Spotify, etc., que são aplicações que têm mesmo muitos downloads. Portanto, é uma coisa incrível. E basicamente houveram duas notícias importantes. A primeira é que eles anunciaram que iam finalmente implementar o Segwit, que basicamente permite que as transações sejam mais rápidas e muito menos tenham fees muito mais baixas. É uma coisa que é fácil de implementar e que já devem ter feito há bastante tempo. Não tinham feito, as pessoas já estavam há muito tempo a pedir isto para eles fazerem e finalmente eles decidiram fazer. Interessante. E para além disso, uma notícia que pode ser um bocado má, basicamente julgo que isto aqui foram o governo dos Estados Unidos obrigou de certa forma, fez uma espécie de intimidação à Coinbase para eles darem uma espécie de relatório sobre todas as pessoas que compraram Bitcoin entre, julgo que foi 2013 até 2015, que compraram pelo menos 20 mil dólares. Ou seja, aqui há a possibilidade de agora o governo ir atrás das pessoas caso elas não tenham pago impostos. Pois. Sendo que isto é uma coisa só dos Estados Agora, Unidos, porque em Portugal, por exemplo, não há regulamentação sobre ganhos em moedas digitais. isso é um assunto um bocado controverso, não é? Se há ou não. Supostamente não há, só que Assim, nunca se legalmente, sabe. especificamente para este uso, não existe. Agora podem tentar aplicar outras leis para isto, mas Pois, isto é um exato. bocado. Pronto. Agora, o facto das pessoas terem as pessoas que investiram mais de 20 mil dólares terem de declarar nos Estados Unidos, eu acho que quem investe mais de 20 mil dólares não os mete no Coinbase. Por isso, eu não estou a ver como isso sendo assim uma coisa É assim, eu à tão partida estranha. pensava que não também. A questão é que, pessoalmente agora, tu começas a ver muita gente, é pessoal que realmente é muito rico. Principalmente quando estás a falar assim de pessoal que é milionário, que trabalham noutras indústrias, noutras áreas e realmente tem muito dinheiro e eles também, pá, não são peritos de tecnologia e também nos querem dar o trabalho de estar a falar com pessoas Pois. e muitos deles simplesmente põem imenso dinheiro na Coinbase. Agora, nós estamos a falar de um período de 2013 até 2015. Realmente nessa altura supostamente chegaram a ser quase 14 mil pessoas, portanto é pá, para a user base do Coinbase até é um número relativamente baixo, né? Porque eles têm muito user base, mas ainda assim são 14 mil pessoas. E tens de ver em conta que isto foi mais de 20 mil dólares entre 2013 e 2015, ou seja. Então, o Gary Vee é um exemplo. O Exato. Gary Vaynerchuk, ele investiu 25 mil dólares tipo há 4 anos E atrás. provavelmente usou a Coinbase porque era a coisa assim mais intuitiva. Agora a questão é, eu acho que as pessoas que investiram nesta altura, em 2013, 2015, acima de 20 mil dólares, provavelmente agora vão ter bastante dinheiro, né? Ou seja, Pois, é difícil. mas pronto, não é uma coisa que afete muitas pessoas aqui, assim, aqui em Portugal, pelo menos assim diretamente, mas acho que era uma coisa interessante de dizer. Acho que podemos passar para as notícias mais Agora, pequenas. sim, Ok, nas notícias mais pequenas, houve um artigo muito interessante no jornal alemão que basicamente aquilo até parecia sátira. Eu não cheguei a perceber se era sátira ou não, mas eu acho que não, porque aquilo parecia não, mesmo eu acho que não. sátira. Eu acho que Porque aquilo era mesmo. basicamente Não, mas eu acho que às vezes o que dizia era, basicamente era um jornal alemão
que incentivava, não incentivava, eles diziam literalmente as pessoas para vender todas as bitcoins que tiverem, por a razão, basicamente a suposta razão para eles dizerem, eles nem sequer recomendaram, eles literalmente disseram às pessoas para venderem, como se fosse uma coisa super perigosa que ia desabar e as pessoas iam perder o dinheiro todo, não. A justificação deles era que a Bitcoin tirava poder ao governo, ou seja, e podia destabilizar a economia e reduzia o poder dos bancos centrais, ou seja, assim, eu acho que à partida uma pessoa a ler isto, não sei até que ponto é que vai querer vender ou comprar, né? Mas Não, é estúpido só. Eu acho que ninguém. Vamos lá ver. Tipo, ninguém vai ligar a essas coisas, não é? Tipo, eu, isso é o que me faz pensar. Será que é sátira? Será que não é sátira? É porque é uma coisa tão sim, estúpida. supostamente aquele jornal também não é assim um Tipo, jornal que tem muita reputação. Eu estive a pesquisar um bocado e é uma espécie de tabloide. Ainda já assim é assim uma vi coisa a engraçada, descrição que era percebes? um bocado horrível. Pá, é engraçado. Mas tipo, sim, mas à parte disso, tipo, primeiro, eu acho que isso não vai ter muita importância, claramente. Mas, pronto, é uma coisa engraçada, Sim, eu duvido que alguém que tivesse mas não vai Bitcoin influenciar depois muito. de ler o artigo fosse vender, não é? Ou, pelo menos se isso acontecer for um Eu acho número que muito reduzido de as pessoas. pessoas até foram comprar, mas pronto. Temos outra notícia interessante, que ninguém estava à espera, eu acho. Que a Venezuela, o Nicolás Maduro, anunciou uma criptomoeda para ultrapassar o bloqueio financeiro. This is something. Isto é Sim, importante. é assim, até E agora é ainda não legit. está. Eu acho que ainda não foi confirmado se de facto é mesmo uma criptomoeda a usar blockchain ou não. Pensa-se que Pois, sim por ele. exato. Eu Aí acho que está. quando ele falou daquilo, ele falou uma espécie de dinheiro digital. Agora, obviamente, Não, ele falou em Bitcoin. Ele falou em falou Bitcoin uma mesmo. moeda relacionada Ok, com então, Bitcoins. ok, então provavelmente vai Mas ser. ele não disse que era uma criptomoeda. Eu não acho que ele seja algum entendido na matéria, não é? E ele não disse que era uma criptomoeda. Consequentemente, não sabemos. Mas deve ser. Deve ser uma criptomoeda, deve ser um regime baseado em blockchain, mas que ao contrário da Bitcoin, é assentado nas suas próprias reservas de ouro, minas, gás natural, eu acho que ele disse também. E isto é importante. Isto é importante para a cripto porque, primeiro, só o facto de aparecer em todos os telejornais do mundo inteiro a criptomoeda já não é, dá um bocado de self-awareness. E depois temos o primeiro sistema mundial, não pelas melhores razões, neste caso, não é? Mas o primeiro sistema mundial a adotar criptomoeda. Sim, se de facto for uma cryptocurrency e se de facto eles começarem a adotar aquilo como quase como digamos, a moeda nacional, aquilo basicamente passa a ser o primeiro cripto-estado, que vai ser um termo novo, provavelmente, já vai ter aqui implicações políticas, mas epá, se isso de facto acontecer, é um acontecimento muito, muito importante para a tecnologia, para a blockchain e mesmo para a Bitcoin, porque quase que Sim, legítimo, opá, deixa de ser uma coisa que de investidores e de pessoas e de idealistas e etc. E passa a ser um sistema mesmo usado num país. Obviamente que isso, em termos de credibilidade e de importância, afirmava muito as cryptocurrencies, pelo que é, certo. Não é que a blockchain já não tenha uma muito boa credibilidade, não é? Porque há empresas tipo a Lufthansa e a Disney a fazerem blockchains para os seus próprios negócios com os seus próprios propósitos. Por isso já é uma coisa muito credível, até pela mídia. Assim, o único problema da Venezuela, desta situação, é o facto deles a terem criado pelas piores razões, na minha opinião. Porque eles basicamente estão a fazer uma moeda nova porque a sua moeda desvalorizou 57% face ao dólar. Os ordenado mínimo da Venezuela atualmente é 4 dólares. Por isso eles estão basicamente a fazer um reset ao sistema e a meter uma moeda nova. Só que, como estamos nesta era, fizeram uma criptomoeda. Foi assim que eu vi a notícia, não é? Por sim, isso, é assim, não sei. parece-me um indicador, pá, mesmo que não seja um indicador importante que de facto já começa a mostrar aqui
Isto há uns anos era impensável. Certo, exatamente. Mas o rapaz não, o senhor, o Nicolás Maduro, ele já teve umas quantas críticas de alguns economistas lá da Bolívia a dizer que é o Maduro a ser um palhaço, isto não tem credibilidade, não vejo futuro nisto, porque pronto, as pessoas atualmente na Bolívia, não é? Sem ser os militares, está tudo contra o Maduro. Eu acho que isso foi uma das razões pela qual isto. Eu disse Bolívia, mas eu queria dizer Venezuela. Pelo qual isto não foi tão mais falado na mídia. Sim, eu concordo contigo. Agora vamos falar de uma coisa engraçada. Esta semana surgiu esta coisa, não surgiu esta semana, já existia, mas de facto ganhou o spotlight que são os CryptoKittens, que pá, isto é uma espécie de gatinhos que tu tomas conta deles, eles estão na blockchain do Ethereum. Isto é uma aplicação construída sobre a Ethereum e podes trocar os gatinhos. Sendo que isto, esta semana, acho que uma pessoa chegou a pagar 117 mil dólares por um destes gatos e neste momento julgo que que esta aplicação, só esta aplicação conta como 3% quase do tráfego total da blockchain do Ethereum. Um, É uma coisa estúpida por um lado, mas também de certa forma é interessante porque já começa a mostrar Sim. É o primeiro começa a mostrar jogo em algumas das blockchain. aplicações, apesar de ser assim uma coisa que parece assim um bocado estúpida à primeira vista, de facto está a demonstrar que estas aplicações podem começar a ser feitas e que resultam. Pelo que, opá, é uma coisa Sim, sim. engraçada, né? É um gatinho. Sim, eu acho que o que é interessante nisto é mesmo o facto de ser o primeiro jogo desenvolvido em blockchain. Ah, e eu acho que isso é fantástico, não é? Como tu disseste, demonstra que resulta. Para além disso, por falar em Ethereum, temos o tão falado Ethereum chinês, também conhecido como NEO, em que esta semana uma das principais figuras do NEO, julgo que ele não é CEO, porque sendo uma criptomoeda não existem CEOs, mas uma das principais caras, que é o Da Hongfei, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, basicamente deu uma entrevista, julgo que era a CNBC de Bangkok, era uma espécie de canal televisivo financeiro asiático, e em que basicamente ele disse que que o NIO basicamente ia deixar de ser um mercado, deixar de atuar no mercado chinês para o mercado global. Ou seja, o que ele está aqui a tentar dizer é que vai tentar começar a mover o NIO para fora da China também. É assim, eles já estão a trabalhar com alguns desenvolvedores, pelo que eu sei, tem uma equipa de developers que não está na China, mas sim na Coreia do Sul ou no Japão, não tenho bem certeza, mas eles já tinham feito isto há algum tempo. E eu consigo perceber o porquê, né? O NIO, apesar de um dos primeiros selling points ser exatamente ser o Ethereum do mercado chinês, a China não tem sido propriamente um grande aliado em termos de cryptocurrencies, né? Eles baniram os ICOs, ainda não houve nenhum unban, e julgo que a maioria das exchanges ainda não está funcional, não tem permissão para operar. Pelo que a maioria dos investidores chineses até estão a fazer trocas em exchanges japonesas e coreanas, etc. E Sim, eu sim. consigo perceber o porquê dele tentar fazer isto. E eu julgo que a longo termo é capaz de ser uma boa iniciativa, porque caso a China decida envolver-se nas cryptocurrencies outra vez, ou seja, voltar a como estava antes, provavelmente o NIO vai continuar a ter uma posição privilegiada na China. Entretanto, podem sempre operar nos outros mercados, principalmente no Japão e na Coreia do Sul, e continuar a aproveitar aquela fatia do mercado asiático, sendo ainda um competidor do Ethereum. Sim, é assim, a razão pela qual eu comprei a NIO quando eu comprei a primeira vez foi porque, como tu disseste, era o Ethereum chinês
e havia rumores que eles estavam a trabalhar com o Estado chinês para eles. E depois até saiu um rumor de uma notícia que eles iam regular o. Tipo, a China, estava-se a pensar que eles iam regular os ICOs, a China, através do NIO. E isso era um boom para o NIO, mas depois claramente não se confirmou. E claramente o NIO não tem qualquer ligação com o governo chinês, ou se tem, não está assim muito boa. Por isso eu concordo plenamente que o NIO saia do Japão. E saia da China para o Japão, porque a China, em termos de cripto, Sim, eles têm uma está ligação, só assim que é horrível. assim, a China, pronto, tem o regime democrático deles, não é? E enquanto eles tinham uma ligação ao governo, era uma ligação pequena, sendo que se o interesse Pois, maior da exato, China na altura for banir os ICOs, eles não vão estar a fazer uma exceção porque tinham aquela parceriazinha, certo? por causa do. Foi mais ou menos assim Exato, que funcionou. exato. Pois, makes sense. Agora, nós temos também aqui uma notícia que, de modos que é um pouco importante. Já alguns bancos portugueses estão a bloquear contas por, por transferências para o Kraken, o que é estúpido. Não sei Sim, porque é está a que isso está a começar a acontecer. acontecer, É uma mas a verdade é perseguição. que Eu, está. por acaso, há pouco tempo, ainda hoje vi um post em que uma pessoa enviou dinheiro para outra, fez uma. Isto nem sequer foi para uma exchange, foi uma pessoa que literalmente enviou dinheiro para outra diretamente, eram no mesmo banco, em troca de uma Bitcoin. Obviamente o banco não sabia que a Bitcoin tinha sido passada, simplesmente fizeram a transação de dinheiro. Isto foi, julgo que. ahm, julgo que não foi na Alemanha, julgo que foi na Bélgica ou alguma coisa do género, ou na Holanda. E isso, eles basicamente no descritivo da transferência escreveram Bitcoin, porque imagina, tu estás a comprar Bitcoin diretamente a uma pessoa, para saberes o que é aquilo, escreves Bitcoin. O que é que sucedeu? O Certo. banco basicamente bloqueou as contas dos dois utilizadores e disse que supostamente pensava que um deles tinha hackeado o outro, ou uma coisa assim do género. Basicamente suspendeu aquilo por ter a palavra Bitcoin na transferência. E isto está a acontecer em Portugal também. Eu tenho visto pessoas a falar em grupos aqui de Bitcoin, portugueses, que o banco CTT basicamente não faz transferências. Não sei se bloqueiam a conta, mas sei que não efetuam transferências para algumas exchanges. E pronto, Sim. E o Banco Big também. Ah, sim, isso de facto isso está a acontecer. E mais globalmente, isso aconteceu com o Western Union. Eu não sei pormenores, não sei como é que eles fazem este filtro, mas eu vi um artigo na Cointelegraph que diz que o Western Union está a bloquear transações relacionadas com cripto entre contas. Ou seja, isto é maior do que se pensa, o que não é positivo. E para dizer a verdade, eu não percebo a razão. E parece que os bancos, tanto os bancos como o Western Union, não revelam o porquê disto, o tipo, dão argumento sempre é sempre desculpas. da proteção do investidor, não é? As pessoas Pois, exato. supostamente podem perder dinheiro em criptos. E basicamente esse é o argumento deles, é que pronto, mas é, obviamente que isso não é correto, não é? Eles não têm esse direito de Yeah, bloquear o pois. dinheiro das pessoas. Mas pronto, é mais uma demonstraçãozinha de que de facto os bancos não estão a fazer A o Bitcoin trabalho que funciona. deviam, e daí as alternativas. Ah, pronto. Mais, o Dubai está a implementar um sistema de registro de propriedades em blockchain. O Dubai, que é um país que, assim, é relativamente rico e, e eles estão cada vez mais. Já não é a primeira vez que eles investem em blockchain, eles já fizeram isto para o registro automóvel e agora estão a fazê-lo para o registro de propriedades em blockchain. Ou seja, isto é mais uma demonstração de que a blockchain está cada vez a ser mais usada. Eu vi esta notícia, nem sequer foi num site de cripto a primeira vez, por isso Sim, são boas e eu notícias. acho que pá, um dos usos mais óbvios para a blockchain é exatamente esse tipo de registros, que é informação que não pode, que é informação privada e que é informação de certa forma Certo? sensível
e faz imenso sentido estar armazenado no sistema de blockchain em vez de uma base de dados convencional. Por falar em blockchain e Certo. base de dados convencional, esta semana houve uma entrevista muito engraçada que na Bloomberg, em que tivemos um senhor chamado Blankfein, ou Lloyd Blankfein, que julgo que é o CEO da Goldman Sachs, e um senhor que julgo que trabalha para a Bloomberg. E esta entrevista foi engraçada porquê? Porque a meio da entrevista eles estavam obviamente a falar de Bitcoin e primeiro tivemos um dos senhores a referir-se à blockchain como a BitChain, que deve ser um termo que ele está a criar para ele próprio. E depois temos outra coisa muito engraçada, é que ele basicamente usou uma analogia muito engraçada em que ele disse: os servidores da Bloomberg usam uma espécie de blockchain, só que a blockchain é controlada por nós. Julgo que ele estava a referir às bases de dados convencionais. Ainda assim é engraçado, porque isto dá para demonstrar o que é. Temos aqui o típico CEO de um banco que não percebe, não faz a mínima ideia como é que a tecnologia funciona. Mas, e principalmente de um banco que está ligado à finança, normalmente este pessoal que está ligado à finança tem muito por hábito de ser muito confiante das coisas que dizem, apesar de saberem que não fazem a mínima ideia do que estão a dizer. Faz parte mesmo de inspirar confiança nos investidores, etc. E ele, poucos segundos depois de chamar BitChain à blockchain, diz que, assim de forma muito calma e muito como se tivesse certeza daquilo que está a dizer, que pronto, os servidores da Bloomberg usam uma espécie de blockchain que é controlada por eles e pá, eu acho engraçado mesmo a maneira como as pessoas dão uma entrevista na televisão como se fossem entendidas no assunto e dizem estas barbaridades, mas Sim, o problema é que tipo, estas pessoas, como são pessoas conhecidas, influenciam pessoalmente outras. sendo diretores de bancos, etc. Exato, uma cena é eu ir dizer porcaria para aí, outra cena é tipo diretores de bancos e gajos que são Claro. internacionalmente reconhecidos Aliás, a dizer eu tenho aqui porcaria a para aí. quote que posso ler. In fact, the Bloomberg system is a blockchain. We just, instead of having the users control it, we have control of it. So, basicamente, o que ele está a dizer, o sistema da Bloomberg é uma blockchain, só que em vez de ser controlada pelos utilizadores, é controlada por nós. Basicamente, aqui, completamente a perceber o objetivo da blockchain, completamente ao lado. É a mesma coisa que eu dizer que tem uma colher, só que é um garfo, mas é como se fosse uma colher. Porque basicamente tem uma pega também. É uma coisa desse género. Mas eu achei isto muito engraçado. Eles falarem da forma como falaram, a especular sobre o preço da Bitcoin, quando nem sequer percebem muito bem qual é o objetivo da blockchain. Mas pronto. Para além disso, tenho aqui uma coisa, já que estamos a falar de pessoas a falar de coisas à sorte, tenho também aqui uma notícia que foi um post que eu encontrei no Reddit que achei muito interessante. Basicamente temos aqui este indivíduo que a uma certa e determinada altura, há cerca de um ano, julgo que foi no dia 1 de dezembro de 2016, decidiu pegar aqui numa espécie de. Acho que ele foi a um daqueles sites que está um número aleatório e tentou gerar um número de 1 a 50 três vezes diferentes e um número de 51 a 100 uma vez diferente. E qual era o objetivo disto? Com esse número de 1 a 50 ele ia ao CoinMarketCap nesse dia e ia escolher a moeda que tinha esse número na listagem. E o que é que ele ia fazer? Ia pegar em $1000 e ia pôr nessa moeda. Basicamente o que aconteceu foi, ele acabou por comprar NEO, ARC, não, isto aqui é deste ano, my bad. Ele acabou por comprar Ethereum Classic, Quark, Vericoin, Denotes e Ripple. Ou seja, ele pôs $1000 em cada e pronto. Aconteceu uma coisa muito interessante em que o Ethereum Classic foi de 78 cêntimos para $32. Um, o Quark foi de 2 cêntimos para 16. A Vericoin foi de 2 cêntimos para 50 cêntimos. A Denotes foi de meio cêntimo para 14 cêntimos. Para basicamente aumentou 3 vezes. Aqui, basicamente um cêntimo. Foi de meio cêntimo para 1 cêntimo. E o Ripple foi de meio cêntimo para 25 cêntimos. Ou seja, ele com estes
aliás, 4 mil dólares ou 5 mil dólares, acho que até foram 5 mil dólares aqui, porque ele tem 5 moedas, acabou por ter um retorno de 119 mil dólares, ou seja, isto só mostra o ano que tivemos no mercado das cryptocurrencies, em que uma pessoa literalmente chega aqui, literalmente escolhe 5 moedas à sorte, pôs 1000 dólares em cada e tem um retorno de, sei lá, isto perto dos 22. Sim, se meter moedas à sorte é quase como apostares no market cap geral, não Pois, é? Da cripto. podemos Ah, também argumentar aqui que ele teve sorte, não é? Mas ainda assim pois é ele uma teve coisa sorte, muito por exemplo. interessante quando tu podes fazer isto, não é? Sim, agora era muito Pois difícil ele é, a perder, né? questão é Tipo, que é, tu, é preciso seres muito estúpido para o ano passado investires em cripto e este ano não teres aumentado o sim, valor também do concordo, investidor. mas o interessante aqui é que ele não teve um retorno qualquer, ele teve um retorno de 22 vezes, não é? Isto foi um retorno relativamente bom. Yeah. Pá, e isso só Certo. mostra como é que foi o mercado, mas pronto, é uma coisa interessante na minha opinião. Ele vai fazer a mesma coisa este ano, desta vez as 4 moedas que lhe saíram foi o NIO, o ARC, o Komodo e o Nevcoin, portanto acho que teve sorte outra vez, na minha opinião pelo menos. Eu nunca ouvi falar dos O últimos dois, Nevcoin é mas também não sei certo o que fazem, mas sei que tem valorizado bastante e julgo que o Komodo tem a ver com privacidade e smart contracts, mas não tenho a certeza. E pronto, eh, é uma notícia engraçada ver como é que as coisas por vezes acontecem mesmo no mercado das criptas. E acho que em termos de yeah, são, notícias não tenho mais nada a dizer. sim. Agora, nas oportunidades de investimento, nós queríamos falar primeiro um bocadinho sobre as oportunidades que nós dissemos a semana passada e, e o retorno que elas dariam se de facto há uma semana atrás se tivesse investido no que nós sugerimos para ser investido a semana passada. Sim, nós, em primeiro lugar, nós na semana passada, sendo o podcast ainda em inglês, obviamente não estávamos a fazer este podcast, mas falámos muito de euro, foi das moedas que falámos mais, porque também já nessa altura já estava a começar a haver uma espécie de crescimento relativamente grande e de facto se tivessem comprado euro exatamente quando nós lançámos o último episódio, tinham tido um retorno de 130%, ou seja, tinham duplicado, mais que duplicado o vosso investimento inicial. Sim, é um facto. Ah, e não é só isso, não é? Já se tiver, nós já há 2 semanas atrás já tínhamos falado de IOTA. Ou seja, se há 2 semanas atrás tivessem investido em IOTA, tinham um retorno para aí de 300%. Para além de IOTA, nós falámos a semana passada no nosso podcast em inglês também de LISC. A LISC que teria um retorno de 13%, o que é muito bom, não é? Mas também temos de contar com o facto do market estar muito bom nesta altura, por isso é fácil de ter retornos. Depois tivemos aqui duas apostas que tiveram algum digamos, prejuízo, que de certa forma desceram um bocado. Se bem que, principalmente aqui no país, no modo, nós quando falámos sobre elas logo a seguir quase que desceram. Portanto, a maioria das pessoas que tivessem ouvido o nosso podcast, na altura em que eu comprar, já estavam a comprar uma espécie de dip, de certa forma. Mas ainda assim, uh, o PEI teve desceu cerca de 10% e o MOD cerca de 17%, sendo que são duas moedas que, caso vocês tenham comprado na altura em que nós sugerimos, apesar de estarem agora a perder, eu sinceramente sugeria-vos a manter as moedas porque eu consigo ver potencial em ambas, sendo que uma delas vamos recomendar ainda esta semana e pronto. Também recomendamos o Monero, que também teve uma semana muito boa. Ficámos um bocado ainda a falar sobre o porquê de recomendar o Monero e de facto houve aqui um crescimento de 25%, que é, mesmo com este mercado extremamente bullish, é um crescimento muito bom. Sim. E para além disso, nós recomendamos também o BAT, Basic Attention Token,
que hoje vai ser a nossa Crypto Spotlight, mas assim, o BAT ficou mais ou menos o mesmo da semana passada para esta semana. Eu acho que talvez aumentou 1% ou 2%, o que não é assim muito importante. O BET tem sido muito estável, mas tanto eu como o Labs achamos que tem muito para dar ainda, mas já vamos falar mais sobre ele. Sim, em termos de investimentos para esta semana, temos uma lista de 4 moedas que já falámos na semana passada do Modum. Eu acho que vai valorizar. É assim, eu acho que é um excelente projeto, sem dúvida. Acho que ainda tem um market cap muito baixo e tem muito potencial para crescer. E nós falámos da semana passada e eu estava à espera de um crescimento maior esta semana. Ainda não aconteceu, mas tenho quase certeza que vai acontecer. Eu a primeira vez que comprei mod, comprei por volta de 1 dólar e 60 cêntimos, alguma coisa do género. Depois valorizou para cerca de 2 dólares e decidi manter. Agora desceu outra vez para 1.6. Eu tenho quase certeza que isto vai aumentar, vai passar os 3 dólares, 4 dólares at some point. Diria que é um investimento excelente, mid-term. Long term é um bocado difícil dizer porque é um projeto que ainda é relativamente pequeno, portanto não sabemos se vai manter durante uma duração muito grande de tempo. Eu não posso dizer que este projeto vai estar cá daqui a 6 meses. Eu acho que sim, mas não é uma coisa que eu não posso dizer com confiança, mas tenho quase certeza que a mid-term é um excelente investimento e mesmo a short-term eu tenho quase certeza que isto está quase a arrebentar em termos de preço. Sim, isto a mim parece-me uma espécie de idiota, mas mais para data integrity, certo? Sim, Ou seja, não tanto para a IoT, coisas mais pequenas, mas mais para tipo, sim, cidades e gestões comerciais, eles trabalham industriais também e tudo mais. muito com tipo supply chain, basicamente coisas relacionadas com sei lá, logística, tipo sistemas de entrega, distribuição, etc. É um projeto interessante. Sim, sim. Eles têm uma parceria, inclusive, com o IOTA. Está aqui no site deles, na parte do Mod Token. Eles têm uma parceria com algumas empresas importantes que eles já estão a trabalhar, o que, para o facto de eles serem tão pequenos, já é fantástico. E têm parcerias com o IOTA. Depois, para além do mod, nós queremos falar também de outra cripto, que é o BAT, Basic Attention Token, que nós já falámos a semana passada, mas que ela não subiu muito, subiu só 1%, mas que o seu browser, o Brave, está a receber updates todas as semanas. A equipa é muito boa, a equipa está sempre a puxar coisas no Reddit, é muito responsive no Twitter e tudo mais. A tecnologia é fantástica, mas como eu disse, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Por isso agora passamos ao Sim, Lisk. o Lisk provavelmente acho que é a cryptocurrency que eu acho que praticamente falei em todos os episódios. É assim, o Lisk é um projeto muito bom. Eles basicamente têm uma espécie de sede que é tipo uma espécie de ferramentas que eles oferecem para desenvolvedores para fazerem projetos em blockchain de forma mais, de certa forma, acessível. Um, e eles já tiveram performances muito boas no mercado, depois tiveram uma espécie de quebra, e desde que eles tiveram essa quebra e tiveram estáveis por volta dos 6 dólares que eu estou a falar, neste momento já está perto dos 10 dólares, portanto, se as pessoas que seguiram este meu conselho desde o início já teriam tido um retorno bastante bom, mas eles vão ter um rebranding e é um projeto que me faz muito lembrar das Antshares, que depois se tornaram o NIO e tiveram uma valorização ridícula, uma bull run muito alta, muito boa. E Sim, rebrandings normalmente são sempre bons. E eu tenho quase certeza que a empresa que tratou do rebranding para o Neo em termos de tipo de design, de publicidade, etc. Julgo que é a mesma que está a fazer o projeto para o Lisk, até porque o rebranding dele está a ter muitas semelhanças. E isso é um bom sinal, não é? Ah, eu gosto do projeto, acho que é um bom projeto e acho que ainda tem muito potencial em termos de preço
para dar. Para além disso, nós também queremos falar sobre o Arc. O Arc que é uma blockchain, que é um projeto em blockchain que não tem assim nenhuma coisa em específico, como os outros têm. Por exemplo, o IOTA é de IoT e o Modem serve para Data Integrity em Supply Chains. Sim, Agora, o Arc tem uma coisa muito especializam-se. boa, que é a tecnologia. Exato, Não é? o Arc, eles especializam-se basicamente em fazer isto numa analogia, como se eles fizessem pontos entre blockchains. Esse é basicamente o objetivo da tecnologia Pronto, deles. exatamente. É um projeto muito abrangente, eles têm imensas ambições, digamos. Aliás, eles até têm uma das coisas, um dos objetivos deles é fazer um sistema de dados interplanetário, ou seja, coisas super ambiciosas. E eu acho que é um projeto bom. Eu tenho seguido o projeto há bastante tempo. É uma moeda que incentiva o staking, ou seja, a partir do momento em que as pessoas têm a moeda, elas escolhem um delegate e a partir desse momento recebem dividendos à medida que vão guardando a moeda, muito parecido ao NEO da mesma maneira que as pessoas recebem gas ou dar hold em NEO, aqui também recebem ARC ou dar hold em ARC. E é um projeto que eu acho interessante, e a questão é que ele teve um crescimento muito grande, mais ou menos a mesma altura que o LISC, depois também teve uma quebra, e agora tem-se mantido estável e já está a começar a crescer outra vez, e eu julgo que agora vai ter um breakout no preço fantástico, vai seguir o resto das cryptocurrencies, e pronto. Sim, eu acho que a coisa mesmo boa sobre Arc é que a tecnologia é fantástica. Por isso, a qualquer momento, uma empresa tipo do género como a Microsoft fez com o IOTA pode fazer com o Arc. Não vejo qualquer problema nisso. E em termos de investimentos é só isto que temos a dizer. Como eu costumo dizer sempre no início desta secção, mas desta vez por acaso passamos completamente, tudo o que nós dizemos nesta parte de investimentos não é nenhum tipo de aconselhamento em termos financeiro, ou seja, isto é só a nossa opinião, são moedas que nós achamos interessantes e que nós basicamente o que nós estamos aqui a dizer é para vocês, caso estejam interessados, fazerem a vossa própria pesquisa e darem uma vista de olhos, manterem estas moedas de que nós falámos debaixo do olho, de certa forma. Porque nós pessoalmente acreditamos que pode haver uma valorização, no entanto não podemos dar garantias nenhumas, ou seja, não estamos aqui a dizer comprem isto porque de certeza que isto vai valorizar e nada do género, simplesmente estamos a dizer que achamos que são projetos interessantes. Sim, exato. Isto são todas opiniões nossas, coisas que nós investiríamos, mas que não estamos de qualquer maneira a dizer para vocês investirem, não é? Nós estamos a dar a nossa opinião, nós achamos que isto são projetos fantásticos e que haverão de dar lucro a curto, médio e longo prazo, mas não se fia, não é? Agora, passando para a nossa Crypto Spotlight, que como eu disse há bocado é o BAT, o Basic Attention Token. Uma das minhas criptos preferidas de sempre, pela ideologia. Para quem não sabe, o Basic Attention Token é um token em que o objetivo é basicamente descentralizar a publicidade. Ou seja, quando nós vamos a um site, por exemplo, a um site qualquer, e nós vemos uma banner ad, nós estamos a dar dinheiro indiretamente à media agency que colocou lá essa banner ad e, consequentemente, quem está a pagar essa media agency é a company. O que o Brave quer fazer é nós pagarmos diretamente ao site que estamos a ver por visitarmos o site, não através de vermos ads que são tipo chatas e whatever, mas pagarmos diretamente. Como é que isto funciona? Eles têm já um sistema que já está integrado, já está a funcionar a 100%. Paga-se com Basic Attention Tokens, que é este token que nós estamos a falar agora. Eles usam um browser que é o Brave e basicamente quando se vê um site lá, nós podemos escolher pagar ao owner do site. Por exemplo, ao Twitter, pagar ao Twitter diretamente em vez de... E assim não vemos as publicidades do Twitter. É esse o objetivo do Basic Attention Token e do Brave. Eles têm uma equipa fantástica, na minha opinião.
o Brave está a ser feito pelo co-founder do Mozilla Firefox, por sua vez é o criador do JavaScript, por isso isto tem tudo para correr bem. Sim, eu acho que o projeto deles é muito ambicioso, a forma como eles estão, de certa forma, a tentar reinventar aqui a criação de conteúdo mesmo, porque para haver uma criação de conteúdo online, e a criação de conteúdo é uma área que basicamente surgiu há meia dúzia de anos, porque há 20 ou 30 anos atrás era impensável uma pessoa criar conteúdo ela própria. Ela basicamente queria criar conteúdo para outras pessoas ou tinha de trabalhar para uma televisão, ou etc. Mas nunca tinha a liberdade de fazer as coisas como queria. E é uma área que agora de facto está a começar a ser legítima, que é as pessoas da internet criarem o seu próprio conteúdo. Isto, para a maioria das pessoas, até já é uma coisa completamente normal ter uma pessoa cuja profissão é ser youtuber. E isto aplica-se a bloggers, etc. E é uma coisa que está a crescer muito. E de facto, os sistemas de rentabilização que existem para esses criadores de conteúdos neste momento não são bons. Tu, por exemplo, tens youtubers que basicamente eles não têm proteção nenhuma, porque quem lhes paga é o YouTube. Ou seja, se o YouTube de repente, que é uma empresa, decide não lhes pagar mais, essas pessoas podem literalmente de um dia para o outro ficar sem rendimento nenhum. Sim, isso está a acontecer agora no Brasil. Eles estão a testar uma AI que basicamente diz se os vídeos são monetizable ou não. Isso basicamente coisas do género, se tu disseres fuck mais do que 7 vezes num vídeo, o YouTube já não te paga porque o vídeo simplesmente não é tipo Sim, familiar depois, ou whatever. como o vídeo não é familiar, é posto numa lista de vídeos supostamente não familiares e as empresas, à partida, sem sequer olhar para os vídeos, porque não vão olhar para os vídeos todos, dizem ok, não quero trabalhar com essas pessoas e essas pessoas deixam de ter dinheiro de revenues. Porquê é que isto é mau? Temos aqui o dinheiro, em vez de ir diretamente da pessoa que vê para a pessoa que está a criar, primeiro, de certa forma, a visualização, o tempo perdido por essa pessoa vai para o YouTube recebe dinheiro de uma pessoa que lhe paga pela publicidade, mostra a publicidade à pessoa e depois pagam uma percentagem desse dinheiro ao criador. O que é que o BAT consegue fazer? Tudo com o BAT consegues pagar diretamente, sem passar por mais lado nenhum, ao criador de conteúdo, e tu é que decides quanto é que queres pagar. E Exato, e decides quanto é que queres pagar ao YouTube e quanto é que queres pagar ao criador de conteúdo. Aí é que está a parte, sim, a parte se tu interessante, quiseres, na nem minha precisas de opinião. pagar aqui ao YouTube, nem nada do género. Não precisa, Exato. tu consegues fazer transação direta e não precisas de uma third party. Porque isto acontece não só com o YouTube, mas acontece com o Facebook, acontece com muitos outros tipos de sites que tenham modelos parecidos. E eu acho que não é muito saudável, principalmente quando existe quase um monopólio neste momento. É assim, o Google tem o YouTube, depois tens o Facebook e basicamente o que o BAT aqui faz, o Basic Attention Token, é reinventar a forma como todo esse sistema funciona, e eu acho isso muito, muito interessante, porque basicamente beneficia toda a gente, beneficia o utilizador, porque não tem de publicidades chatas, não tem a sua divulgação na maioria das vezes a ser retirada para criar estas coisas que agora se chamam targeted ads, em que basicamente estes sistemas do YouTube e do Google tiram as tuas informações a partir das coisas que tu vês, que tu pesquisas, para fazer um perfil teu sobre os teus interesses e para depois te mostrar publicidade relacionada com os teus interesses, ou seja, isso de certa forma é um bocado de invasão de privacidade. E com o Basic Attention Token essa invasão deixa de existir, é melhor para o utilizador, como eu já tinha referido, por estes motivos. É melhor para a pessoa que está a publicar, porque não tem de dar nenhuma percentagem do seu dinheiro ao YouTube ou a outra qualquer entidade que faz esse processamento, e não tem de depender de uma empresa que de um momento para o outro pode decidir que não quer pagar mais, e basicamente o rendimento da pessoa deixa de existir. E é melhor para o advertiser porque consegue, ao fazer as coisas desta forma, consegue também ter uma espécie de retorno over investment mais alto. Sim, sim. E agora, será que assim, é bom facto que não é fácil implementar isto, certo? As grandes companies tipo Facebook e Google e whatever, eles simplesmente não vão deixar que isto aconteça, porque eles têm um sistema de ads muito próprio e muito rentável para eles. Agora, ainda que não seja o primeiro nem o segundo no jogo, se o Basic Attention Token conseguir ser o terceiro, ou seja, se isto conseguir ser feito ao mesmo tempo que
que o YouTube continua a mostrar ads e o Facebook continua a mostrar ads, isto é fantástico. Aliás, é isso que eles atualmente estão a tentar fazer. Se nós agora abrimos o YouTube através do Brave, nós não vamos ver publicidade. No entanto, vamos ver um coisinho lá a dizer se nós queremos pagar ao próprio criador. Isso é exatamente o que nós queremos, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eles não precisam de ser eles não precisam de estar em primeiro lugar para conseguirem funcionar. Ou seja, eles não precisam que o Facebook deixe de mostrar ads para isto tudo funcionar. Para além disto, o Brave, que é o browser em que o BET funciona, tem features muito interessantes, tem funcionalidades muito interessantes, sendo uma das quais nós podemos decidir um montante máximo por mês que nós queremos gastar a pagar a sites e criadores. E depois o Brave automaticamente decide em percentagem de tempo que nós passamos em cada site quanto é que ele vai pagar a cada site. E isso é fantástico. Eu acho Sem dúvida, isso é assim. uma coisa. Eu tenho Pois é. desde que experimentei o Brave, tenho estado a usar e de facto o browser é muito bom. Apesar de ser um browser que, E é rápido. na minha opinião, ainda tem muito desenvolvimento para ser feito, porque é um projeto mais recente que a maioria dos outros browsers utilizados, já tem mesmo coisas muito interessantes. É assim, eles por default têm uma espécie de adblocker construído dentro do browser mesmo, ou seja, não são vistas publicidades. É um browser que é muito rápido, porque em vez de, principalmente para sites que têm muita publicidade, porque ele nem sequer vai carregar as publicidades, ele basicamente vai direto para o site. Isto poupa imenso tempo às pessoas, não só poupa dinheiro, tempo, como se, principalmente se usarem por exemplo, o browser do Brave no telemóvel, vai-vos gastar imensa bateria, porque ver publicidades em sites no telemóvel é uma das coisas que gasta mais bateria. Há imensas vantagens para as pessoas que têm de pagar, por exemplo, por dados, etc. Vai gastar menos dados móveis porque vai carregar menos coisa, vai carregar menos imagens das publicidades, etc. E eu acho que o Brave em si é um excelente browser, é super fluido, é muito rápido. Eu acho que eles têm um excelente projeto aqui, para além do Basic Attention Token, já tem o Brave. Eu acho que o facto mais interessante deste projeto, para além de ser uma coisa idealística e muito interessante a nível ideológico e teórico, é que eles já deram provas que isto está a funcionar. Neste momento já é possível usar o Bait para pagar a sites, para pagar a publicadores que sejam, que tenham, também, os publicadores neste momento também têm de conhecer o projeto e têm de ter uma carteira de BAT para receber os pagamentos, obviamente. Mas já é possível fazer isto, já é possível usar o browser deles, que, como eu acabei de dizer, é um browser muito bom, e temos muitas cryptocurrencies por aí fora que ainda não têm nenhum produto que seja usável, enquanto que esta cryptocurrency já tem um produto que é muito bom e que já é possível usá-lo. E isso para mim é um dos sinais mais sólidos que uma cryptocurrency podia dar. Sim, eu concordo plenamente. E agora, passando à nossa última secção, a minha preferida, shitcoin da semana, que esta semana é... Temos o Litecoin Ultra. Litecoin Ultra, uau, fantástico. A seguir a um Litecoin Gold, que também era muito bom. Agora temos um Litecoin Ultra. Eu pensava que estávamos a começar a variar das variações, estávamos a começar a variar das shitcoins cujo nome eram variações de moedas principais, e cá estamos nós com Litecoin Ultra. Estas são as melhores, acho que estas variações aqui são... É assim, é interessante, porque estas aqui eles basicamente estão ao trabalho, e o facto de não estarem ao trabalho é estúpido, mas por exemplo a Champion Coin que vimos na última semana também era interessante, porque eles estavam-se a dar ao trabalho e mesmo assim estavam a fazer um trabalho terrível. É assim, o que é que podemos dizer sobre a Litecoin Ultra? Aqui em termos de market cap, podemos dizer que já existe desde o dia 30 de agosto. Tem um market cap de cerca de 34 mil dólares. Foi pump recentemente, sendo que o volume nas últimas 24 horas é o dobro do market cap, que é uma coisa muito saudável. E em termos de market, é assim, nós podemos comprar isto na Cryptopia, né? E no Yobit, ou seja, temos aqui algumas exchanges que eu à partida nem diria que aceitavam este tipo de coisas, mas pelos vistos eu estou enganado.
Pois, é assim, mas há coisas aqui que nós temos de notar, não é? Primeiro, o site é É, da o site, Wix. a primeira coisa que reparei é completamente amador. Eles basicamente é que tu basta ir ao endereço, não inspira confiança nenhuma. O endereço é cryptonite.wixsite.com e depois tem barra Litecoin Ultra, ou seja, parece que isto é uma subdivisão no site pessoal de alguém. Ah, Sim, e não só, tipo, aparece aqui a coisinha a dizer Create Your Wix Site, ou seja, eles nem eles não sequer se deram pagaram pela muito. subscrição Exato, premium. isto parece. Isto é mesmo. Eles basicamente fizeram um site numa plataforma que faz sites, fizeram um site de graça. Tem aqui uma coisa a dizer Create Your Wix Site, como tu disseste. Epá, é engraçado. O white paper ainda É, não está feito, claro. como em todas as bitcoins, Sabes não é? Que é que, muito opá, simples. se fazer um site no Ah, Wix demora uma horinha, fazer um white paper ainda demora uns dias. Então, o roadmap deles está um bocado centralizado, basicamente tem só quatro elementos, sendo que o atual é code base, update the code base to create a new base for future development. Ou seja, basicamente eles estão-nos a dizer que eles não têm código e que o código que têm é uma é assim, porcaria. eles certamente pegaram aqui no código da Litecoin e devem ter feito qualquer coisa, digo eu. Vamos ver aqui, começar pelo início Sim. e ver quais são as principais vantagens de usar a Litecoin Ultra. The lighter way to send digital currency. Basicamente é uma Litecoin mais light ainda, supostamente. O que é que a Litecoin Ultra faz? Nada. Epá, estou a tentar descobrir E qual é a vantagem de usar a Litecoin Ultra, mas é tipo, é que esta shitcoin é tão má, like, eles estão aware que é má, yeah. Por isso eles nem sequer se dão ao trabalho de dizer porque é que nós a devemos de usar. Tipo, eles dizem, the lighter way to send digital currency. Ok, é porque se chama Litecoin Ultra, really? Like, já, like, estas shitcoins já nem têm um purpose, really. É adicionar é fazer um conjunto de nomes, estás a ver? Tipo, pegares numa cena tipo Bitcoin, Ethereum, Gold, estás a ver? E depois fazeres um site no Wix e pronto. e ganhares tipo ICOs like scam e pronto. epá, sem dúvida, é assim. Tens 760 mil dólares, não, 750 mil Litecoin Ultras de supply, o que é uma Isto é porcaria. circulating Uh, supply, sendo que a total supply é 150 milhões. É assim, eu acho que alguém. Acho que eles estão a Pois, precisar de exato, alguém exato, para o problema está miná-la, aí mas. mesmo. Ou seja, eles atualmente têm 760 mil no mercado, só que eles não devem Pois ter aqui mineradores, não é? 7,5%, 5% aliás, ou 7,5 milhões delas foram pré-minadas, ou seja, estão com os developers. Eles têm uma coisa aqui que são random super blocks, Horrível. que eu não percebo exatamente o que é que isto faz. Uh, mas a palavra random antes de um super bloco não parece muito uma coisa muito séria. Um, epá, eu não sei muito o que dizer, né? Eles chegam aqui Max Supply, não percebo porque é que eles estão a dizer 8 milhões e 260 mil dólares, não sei de onde é que vem este valor. Sim, é horrível. É mais uma das shitcoins com É, site Wix e tal. Um dia eu vou fazer uma shitcoin destas. I will call it right now. Vai se chamar CR7. Podem escrever já. Vai se chamar CR7. Vai ser tipo a cena. Que me esqueci o nome agora. O tico vai ser CR7 e o nome da shitcoin vai ser Ronald Coin. Ronaldo Coin. Podem já mandar Ethereum para o meu endereço. Tipo, eu meto aí na descrição e Eles tal. supostamente têm umas carteiras aqui, mas eu acho que eu tô parado com um site deste e não fazia download nada, porque acho que correu o risco de perder as minhas Litecoins verdadeiras. Basicamente, ao clicar aqui, ele supostamente tem um cliente para Mac, para Mac OS, Windows e Linux. E ao clicar vais para um link do Mega e depois fazer download de um fecheiro executable e pronto, basicamente é isso. Podemos ir ao GitHub deles, que tem
É uma maneira fácil de ganhar Yeah, views, basicamente. o GitHub deles tem 9 commits, portanto também não parece ser muito ativo. E deixa cá ver qual foi o último pull request. Foi no dia 9 7 de commits, eu setembro. aposto que é tipo de. É 8 do founder e um do E já não é co-founder. updated desde 25 de setembro, portanto também não parece ser um projeto muito ativo. A coisa que me fascina dessas shitcoins é que isto é um projeto terrível, ok? Não há aqui dinheiro nenhum para ser feito. Isto aqui, aliás, eu até duvidava da segurança disto, eu não tinha aqui dinheiro nenhum. O projeto não é updatado há 2 meses, em termos das redes sociais também não há nada, mas tu vais aqui e por alguma razão alguém decidiu dar pump nesta moeda. Porquê? Não faço ideia, mas efetivamente, por alguma razão, alguém hoje decidiu investir 60 mil dólares nesta moeda de market cap de 34 mil dólares. E é assim, eu não percebo bem qual é o objetivo destes pumps, não percebo se há alguma vantagem. Ah, pá, eu também Não sei, não sinceramente não faço percebo. ideia. São aqueles Porque é que mistérios alguém faria que, isto? pronto. Porque se fores ver o volume, isto literalmente antes de hoje tinha zero de volume, era uma daquelas shitcoins mortas, não é? E de repente. Foi totally pumped. Mas É pronto. mais um exemplo de uma. Eu acho que é tudo por hoje. Esperemos que vocês tenham gostado do nosso podcast, o primeiro em português. É fixe porque dá para, ao contrário dos vídeos sobre cripto, que já há alguns, o podcast dá para vocês ouvirem enquanto estão no carro, ouvirem enquanto estão, sei lá, a cozinhar, a fazer tudo. Nós tentamos aqui partilhar um pouco do que sabemos de cripto. Sim, o formato que nós E é isso. seguimos em termos de publicação, nós normalmente tentamos pôr isto no Anchor, que para quem não sabe é uma aplicação para ouvir podcasts e para ouvir. É uma espécie de Instagram com som, é muito interessante. Postamos também no SoundCloud para qualquer pessoa que queira ouvir e no YouTube. Para além disso, E também estamos temos no no iTunes. iTunes e no Google Play. Estamos no Google Play e no Stitcher. Really. Basically, estamos em todo lado. Se quiserem, podem nos seguir também no Twitter e manter-se a par. Nós. O nosso Twitter é CryptoConversas. Caso tenham alguma sugestão ou alguma moeda que, sei lá, gostavam de ver uma review, qualquer coisa mesmo, nós estamos abertos a fazer assim coisas interessantes. E pronto, basicamente espero que tenham gostado deste nosso espécie de projeto piloto. Agora em português, depois de termos feito alguns episódios em inglês, como já dissemos anteriormente. E pronto, deixem sugestões, digam-nos o que acharam, deem-nos todo tipo de feedback, para nós é útil para saber. Nós, apesar de já termos feito coisa em inglês, estamos muito verdes nisto, não é? Porque isto tecnicamente é a quinta vez que fazemos um podcast, então não deu para aprender assim grande coisa. E pronto, acho que não há assim mais nada de especial a dizer. Então vá, pessoal. Esperamos que tenham gostado. Tchau, boa noite, boa semana. Sem Para a dúvida. semana lá. E bons gains durante a próxima semana no mercado. Fiquem bem. Não se esqueçam de comprar o Lamborghini e tal.